Se você assistiu X-Men 97 e é um estudante de direito, ou um advogado, ou outro operador do direito, certamente você conseguiu captar muitos elementos, muitas críticas sociais, jurídicas e principalmente no que concerne ao direito internacional. Quando criança, os lares do meu povo foram reduzidos a cinzas. Por que ousamos chamar Deus por outro nome? Então, hoje nós vamos falar dos elementos constitutivos de um Estado e como um Estado ele é reconhecido na comunidade internacional com base nos episódios 5, 6 e 7 de X-Men 97. Os X-Men são muito além, né, do que figuras com superpoderes que lutam para proteger o mundo. Né? São uma alegoria para representar grupos marginalizados da sociedade, grupos que não têm acesso a espaços de poder. Para muitos dos X-Men, a escola de Xavier é o único lar que eles já conheceram. Pessoas que o sistema falhou em ajudar. Esquecidas. Procurando seu lugar. Então, sem dúvida, eles não podem fugir da história sem simplesmente abordar temas muito importantes. Não é à toa que figuras centrais como o professor Charles Xavier e Magneto são inspirados em Martin Luther King e Malcolm X, né, que foram líderes e ativistas contra o racismo. E, para entrar no tema, a gente tem que falar sobre os elementos constitutivos de um Estado. Por quê? Na trama da X 97, os mutantes conseguem, a duras penas, né, uma nação que só vai abrigar mutantes. A ONU formalmente admitiu a nação mutante de Genosha. E o Estado ele tem três elementos fundamentais, três elementos essenciais para ser considerado um Estado e que ele seja reconhecido perante a comunidade internacional. O primeiro elemento é o território, que nesse caso é a ilha de Genosha, e o território é o quê? Compreende não só a massa terrestre, como também as fronteiras hidrográficas, como também o espaço aéreo, e é nesse local onde a soberania de fato será exercida, onde as leis serão aplicadas a princípio. E nesse caso, Genosha já tinha um território e precisava do quê? De um povo que tivesse uma identidade nacional, uma identidade cultural e por aí vai. Nesse sentido, o povo são os mutantes, que têm os mesmos anseios, os mesmos medos, os mesmos tipos de perseguição e que queriam coexistir entre seus iguais sem correr o risco de que sua existência fosse ceifada pelo preconceito e pela intolerância. Intolerância essa vendida pela grande massa como se os mutantes fossem ser o próximo passo da evolução humana, que fossem substituir os seres humanos e que por isso mereciam a extinção. Lembrar dessa visão da Terra, de como ela é vasta e de como a tornamos pequena. E isso não exige que vocês amem ou aceitem a minha raça como se fosse a sua. Mas simplesmente que aceitem que dividimos este mundo e um futuro em comum. Sendo que, na verdade, toda guerra, o que envolve é conflito de interesses, poder, seja para controlar massas ou poder financeiro. E nesse caso aí temos o elemento povo, que é o segundo elemento essencial de um Estado. O terceiro e último elemento essencial é simplesmente a questão do governo, porque precisa ter uma forma de governo para que gerencie, né, toda a política e a administração desse Estado. Essas ideias. De quem foi a ideia caridosa de deixar uma humana em nosso conselho? A Moira é uma grande aliada dos mutantes e todos concordamos com o título de chanceler. Vocês me terão aqui sob uma condição. E em X-Men 97, a princípio, foi adotada uma monarquia, já que adotam o Magneto e a personagem vampira como representantes, né, do povo de Genosha.
Mas aí, como sistema de governo, podemos ter o presidencialismo, podemos ter a democracia, podemos ter a monarquia e por aí vai. Então, esses são os elementos fundamentais para a constituição do Estado. Interessante ressaltar que o Estado ele não é formado da noite do dia, ele tem uma série de confrontos e muitas vezes esses confrontos causam perdas muito significativas para aqueles que desejam deixar um legado para as gerações futuras. Um exemplo disso foi a ilustração em que a personagem, a Tempestade, ela perde os seus poderes na tentativa de proteger o Magneto, que naquela ocasião significava um futuro, uma esperança para a raça mutante. E que, portanto, isso significaria o quê? A mutilação, a perda da identidade toda de um povo personificada em um personagem. Brisa se foi. Não consigo senti-la. Nem a umidade, nem o ar. Esse é o seu sonho. Minha raça prostrada perante vocês, sem poderes e com medo. Para também, além disso, nós temos o reconhecimento internacional que um Estado tem quando ele é constituído. E esse reconhecimento ele pode ser, de fato, quando o Estado se autogerencia, tem os elementos constitutivos, faz negócios com outros países, e não há uma declaração formal de que houve, no caso, portanto, ali que a comunidade internacional está reconhecendo aquele Estado como um país soberano, com suas próprias regras, com sua própria capacidade de gerenciamento. Outro aspecto, que também pode ser por reconhecimento de um Estado, é porque ele pode ser por direito. E aí, simplesmente, a comunidade internacional reconhece formalmente aquele Estado como um país soberano e, portanto, merece ser integrado à comunidade internacional. Vale ressaltar que o órgão da ONU, a Organização das Nações Unidas, não é a ONU em si que vai reconhecer o Estado. Ele é um órgão que vai funcionar ali para deliberar por meio da Assembleia Geral, mas são os países da comunidade internacional que efetuam esse reconhecimento. E agora nós vamos partir para um ponto muito sensível, que diz respeito ao direito de defesa desse Estado. Em X-Men 97, infelizmente ou felizmente, né, para ilustrar o mundo real, como acontece, presenciamos que Genosha foi reconhecida como uma nação mutante pela comunidade internacional. Entretanto, lidamos diretamente com um ataque, uma tentativa de extermínio de todo um povo. Desliguem agora! A música! Tirem todos daqui! Lamenta pelo quê? O que está acontecendo aqui? Vampira! Vai pros jardins! E aí surge o direito de defesa. E esse direito de defesa ele é previsto na Carta das Nações Unidas e ele não é irrestrito. Ele pode ser individual e coletivo. Entretanto, ele deve seguir uma série de requisitos. E, a partir disso, esse direito ele tem que ser imediato, como de fato foi. Os mutantes eles lutaram com o que eles tinham e, alegoricamente falando, o que eles tinham para lutar eram suas próprias habilidades únicas, o que os tornam tão temidos perante a sociedade, como também razoabilidade, proporcionalidade, que é um pouco difícil quando você está diante de um ataque inesperado e completamente desproporcional, não há paridade ali na Terra. Simplesmente mandaram um super exército, mas nesse caso ilustrado por robôs altamente tecnológicos, para caçar pessoas com determinadas características. Pense diferente, ame diferente, tenha o sexo, a pele diferente e será punido. Então não houve, por exemplo,
um aviso prévio, como também não haveria como requisito, como é o próximo requisito, que é a notificação prévia de um ataque, porque simplesmente foram pegos de surpresa e a retaliação tem que ser imediata. Nesse tipo de situação, é um pouco difícil cumprir os requisitos da proporcionalidade, razoabilidade e respeito aos direitos humanos, uma vez que nós estávamos vendo uma ação simplesmente sendo dizimada, unicamente por ter pessoas que têm características únicas e com base em um discurso político que era necessário esse ataque, muitas pessoas acabaram comprando. Interessante ressaltar que os episódios também relatam não só o descaso da comunidade internacional em ajudar Genosha após o ataque, como também vemos políticos preocupados muito mais em manter a sua imagem com votos do que salvar vidas. Todo mundo quer ser um sobrevivente, mas quando você vê as condições de alguém que escapou por muito pouco, um sobrevivente é a última coisa que você quer ser. E isso tem diálogos bastante precisos em relação a isso. Tantos futuros perdidos, tantos passados não finalizados. Eu sinto muito, Scott. A ONU não pode fornecer mais ajuda. E se os eleitores assustados me virem ajudando a sua espécie... Acho que se tivessem mais humanos em Genosha, o senhor estaria mais focado em número de mortos do que em votos. Em relação ao episódio 5, que é Lembre-se Disso, é muito emblemático porque diz respeito a duas características. Primeiro, de que aquele sentinela, aquele grande robô, ele foi para destruir os mutantes programado, e quando o personagem Gambit, ele, no ato de sacrifício, ele consegue neutralizar a ameaça. Intruso mutante neutralizado. O nome é Gambit, mon ami. Lembre-se disso. Não importa a sua opinião sobre os eventos mundiais recentes. Nossa. As imagens que está prestes a ver são perturbadoras. Mas antes disso, o Sentinela fala ameaça mutante neutralizada. Ele faz questão de dizer que o nome dele é Gambit. Lembre-se disso. E isso tem muito peso, porque diante de tanto terror que a gente vê aí na vida real das guerras, a gente acaba esquecendo que as pessoas têm identidade, têm família, e tudo passa a virar números, estatísticas. Então, isso representa, sem sombra de dúvidas, a identidade de um povo, que não são apenas números, e que, infelizmente, a comunidade internacional falha ao tentar proteger todos, como a ONU tem como objetivo de promover a paz mundial. Seja por inércia, seja por colaborar de forma indireta, como nós estamos vendo por aí, mas é sobre isso. Caso vocês tenham interesse em anotar aqui o esquema feito sobre os elementos constitutivos do Estado, a forma de reconhecimento e também o direito de defesa, eu vou sair, vocês vão ver só o quadro e eu volto. Bom, se você gostou desse tipo de vídeo, não deixe de curtir, comentar, compartilhar. Espero que você fique bem e até a próxima.